Sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E não se esqueça, de se inscrever no canal, clicar o sininho de notificações e assinalar se gostou ou não do vídeo. Essa sua contribuição é muito importante para que possamos difundir cada vez mais esse conhecimento. Bom, gente, vamos continuar com o assunto do vídeo anterior, no qual conversamos sobre vidência. Eu citei alguns casos de vidência e de audiência. É importante esclarecer que a pessoa não escuta pelos tímpanos, nem vê através da retina. A vidência e a audiência dos sons e imagens do mundo espiritual, elas são captadas no interior da mente. E um órgão que processa a transformação ou a transdução dessa informação para o corpo físico, o campo do cérebro, é a epífise, ou a glândula pineal, que pelas suas características possibilita a realização ou o acontecimento desse fenômeno. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que enxergam tão nítido, que a impressão para elas é que estão vendo com os olhos físicos. Há um tipo de percepção que parece ser pela parte mais lateral da retina. Então, você enxerga como se fosse um vulto passando, ou mesmo uma figura mais definida, mas quando você vai com a visão frontal, aquilo imediatamente desaparece. Se você conseguisse manter-se olhando para frente e só a visão lateral captando aquilo, poderia demorar mais. Mas é algo que requer um pouco mais de pesquisa. Mas eu fiquei de falar a respeito da mediunidade de psicofonia, porque ela é talvez a mais exercitada nos dias que correm. Na época em que esses fenômenos começaram a ser estudados, por exemplo, no período lá de Kardec até algum tempo depois, o que se usava muito era a escrita. Mas depois foi se dando conta que se podia conversar com os espíritos sem ser pela escrita. Ou seja, o espírito escrever, você pergunta, ele escreve. No começo era mais primitivo ainda, eram as mesas, chamadas mesas girantes. Eram mesas pequenas, algumas nem tanto, que os espíritos utilizavam. Obviamente precisava ter um médium de efeitos físicos naquele grupo, e eles levantavam a mesa e ficavam com um dos pés da mesa dando pancadas. E pelas pancadas fazia-se uma convenção, número de pancadas, letra do alfabeto, ia se compondo as respostas dos espíritos. Mas era um método muito primitivo. Depois se usou uma engenhoca, tipo uma cesta, com um lápis apenso a ela, e através daquela cesta o espírito ia compondo as palavras, formulando o texto, grafando o texto. Mas com o tempo foi ficando claro que podia se fazer isso, a comunicação, de forma bem mais fácil, bem mais fluida, ligeira, com a mediunidade de psicofonia. O espírito falando por intermédio do médium. E aí foi o que terminou predominando e predomina até hoje. Tanto que se exercita pouco a psicografia. Aqueles que exercitam, alguns deles, terminam se tornando médiums psicógrafos, através canais para que a espiritualidade transmitam mensagens, orientações, estímulos
para a humanidade, como foi Chico Xavier, né? Foi um médium fabuloso, né? E o Divaldo ainda é, a Ivone Pereira, que já faleceu, e outros que estão nessa tarefa pelo Brasil afora e pelo mundo também, né? Então, é uma mediunidade que ela é utilizada tanto em reuniões de auxílio a desencarnados, espíritos que nem sequer sabem que desencarnaram, que seus corpos já estão enterrados e talvez nem existam mais há um bom tempo, né? Então, ou espíritos que sabem que estão desencarnados, mas continuam perturbados, vinculados ao sofrimento que os levou à morte, ou com raiva, né, porque morreram, acho que morreram antes do tempo, não puderam concluir os seus planos, seus projetos, ou por outro motivo. Então, esses espíritos são muito auxiliados. O objetivo da reunião mediúnica é auxiliar os desencarnados. Eu não penso assim, né? Eu penso que o objetivo principal é esclarecer os encarnados, para que, através da prática, dos depoimentos, os encarnados tomem vergonha e comecem a praticar. Nós, encarnados, né? Tomemos vergonha e comecemos a praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que os espíritos vêm corroborando, vêm trazendo, já faz um bom tempo, né? Então, através da prática, a gente percebe o que é que se dá com um ser que não viveu vinculado às ideias cristãs, à prática do bem, da renovação interior. Então, é muito mais nesse sentido, de esclarecer, de orientar, né, o encarnado. Agora, nós, na medida em que nos esclarecemos, também ajudamos, né? Ou seja, nos beneficiamos e, enquanto trabalhamos em benefício do outro. Mas existe também a chamada reunião de desobsessão. Essa reunião é uma reunião mais especializada. Mais adiante eu vou falar mais sobre cada uma delas. Então eu estou dando, digamos, uma iniciação aqui, falando de forma mais geral, para dar o conhecimento daquilo que existe em termos de atividade mediúnica, que não é só isso. Bom, então a reunião de desobsessão é uma reunião mais especializada, exige determinados tipos de médiuns, médiuns mais flexíveis, médiuns que permitem mais a expressão da personalidade do comunicante, a emoção do comunicante. Então, são mais os chamados médiuns semiconscientes ou inconscientes. Pode ser o consciente também, o médium consciente. Aquele que essa expressão é mais forte, é mais intensa, né? Mas boa parte das vezes são médiums inconscientes, ou seja, que cessada a comunicação, não se lembram do que ocorreu ou têm uma ideia vaga, como um sonho que está se dissipando. E aí os demais componentes precisam relatar no final da comunicação para ele o que aconteceu, né? Porque ele não lembra de quase nada, né? Mas durante a comunicação o espírito estava lá, a personalidade do espírito exuberante, né? E com isso o espírito é auxiliado, porque a gente sabe que não é nem tanto a fala. A fala é importante, mas o fundamental é permitir que a emoção do comunicante venha à tona, porque o que pode facilitar o início de um processo de mudança é a emoção, né? Porque pelo racional, pela lógica, né, não é uma coisa simples. E não é numa primeira reunião. Então, o médium chamado de desobsessão, né, ele tem essas características.
que possibilitam esse tipo de comunicação. Então você vai vendo, mesmo numa reunião de desobsessão, aquele que não tem essa característica transmite mais, muito mais, ou somente, as comunicações de espíritos, né, que não têm consciência que já estão no mundo espiritual, ainda sofrem em função do tipo de doença que acarretou a sua morte e por aí afora, mesmo estando numa reunião de desobsessão. Né? Não é frequente virem por esse tipo de, de médium, né, as comunicações dos espíritos revoltados. Né? Não é. Então são tipos tanto de reunião, né, como de características mediúnicas. E eu estava falando do médium consciente, do semiconsciente e daquele que é inconsciente. Né? Isso tem a ver com a profundidade do transe e a característica da mediunidade. O médium consciente é muito mais uma inspiração, a ideia vem, ele começa a falar, o espírito se assenhoreia mais do campo energético do médium e do aparelho fonador, mas o médium tem plena consciência do que está falando, né? Mas ele sabe que aquelas ideias não são dele. Né? O vocabulário pode inclusive ser o dele, né? O que ele usa no dia a dia, porque o espírito está transmitindo e ele serve de intérprete. No semiconsciente, o médium pode ter uma ideia, mas não é uma ideia precisa do que está ocorrendo. Né? A personalidade do comunicante se expressa muito mais, é muito mais evidente, e pode já começar a haver aí uma diferença no vocabulário que é muito maior no chamado médium inconsciente. Neste tipo de transe é bem mais profundo. O médium ele se desloca do corpo, né, fica ali próximo, ele comanda o processo com a ajuda dos seus mentores, mas ele permite, embora sob vigilância, que o espírito se expresse mais livremente por intermédio do seu aparelho fonador. E aí, muitas vezes, o vocabulário é próprio do espírito e é diferente, às vezes até bastante diferente do médium. Já vi comunicações, né, em que o espírito tinha um grau de cultura bem maior do que o médium e, portanto, seu vocabulário, seu português era muito melhor do que o do médium. Né? Palavras que o médium não usava no cotidiano, né? Expressões que não eram conhecidas pelo médium, vinham durante a comunicação. Né? Então, esse tipo de expressão, consciente, semiconsciente e inconsciente, aparece também no médium de psicografia. Né? Aparece que é o mecânico, o semimecânico e o intuitivo. Né? Naquele mecânico, o braço, a pessoa pode estar conversando com outra. Né? Às vezes, não está nem propriamente num transe. O espírito está dominando a parte motora que comanda aquele braço, né? Enquanto o médium está conversando com uma outra pessoa. Vocês devem lembrar, por exemplo, e na internet eu lembrei disso agora, né, uma demonstração do Gasparetto de pintura mediúnica em que ele pinta um quadro com um pé, outro com o outro pé e um terceiro quadro com as mãos, enquanto conversava em francês com uma pessoa. O espírito, melhor dizendo, um espírito conversava em francês com uma pessoa próxima. Então, ele teria que ter um cérebro multimodulado, né, para comandar uma perna, fazer uma coisa, a outra fazer outra, os braços fazendo
uma terceira coisa enquanto ele estivesse falando. Na verdade, não era ele, eram os espíritos atuando por intermédio dele, utilizando o seu corpo, enquanto que Gaspareto permanecia ali ao lado, próximo, né, exteriorizado, cedendo o seu implemento físico para aquela tarefa dali. Então, esse conhecimento, ele nos ajuda na tarefa mediúnica, porque a gente passa a compreender que tem uma parte ali que é técnica. E a gente precisa cuidar dessa parte técnica para que a gente não entre naquela coisa mística, fantasiosa e fanática, muitas vezes, de acreditar que tudo é espírito, né? Tudo é comunicação espiritual e que aquilo deve ser obedecido cegamente. Não é por aí. Né? Então, nesse sentido, é preciso cuidado, é preciso estudo para que a gente, tendo consciência da parte técnica, possa lidar com essa com conhecimento de causa, ao mesmo tempo em que a gente aprimora, aperfeiçoa, purifica o instrumento de trabalho que é a nossa mente, o nosso cérebro e, por consequência, o corpo todo. Ok? Um grande abraço e até o próximo.